Olá, bom dia! Seja bem-vindo a esta edição da Notícia de Frente, sexta-feira, dia 24 de maio de 2019. Aqui ao meu lado, Lúcio Sorge e Antero. Lúcio, bom dia. Bom dia, Nayara, bom dia, Antero, e bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Bom dia, Antero. Bom dia, Nayara, bom dia, Lúcio, bom dia ao telespectador e telespectadora. E claro, eu quero começar esta edição sabendo os destaques de vocês. Lúcio, vamos com você primeiro. Qual que vai ser seu destaque? Vamos lá, vou falar sobre a votação lá no plenário da Câmara, que acabou confirmando o que já tinha sido aprovado lá na comissão, um destaque na comissão especial lá do Congresso, e tirou o COAF, né, aquele comitê lá de administração financeira, que estava lá no Ministério da Justiça e agora volta para o Ministério da Economia. Uma derrota do presidente Jair Bolsonaro e do ministro Sérgio Moro, e uma derrota deles e uma vitória do Centrão, que apesar disso não gostou muito do resultado, porque achou que a margem podia ser bem maior do que foi na realidade, né? Foi menos de 20 votos que o Centrão derrotou Jair Bolsonaro, tirando das mãos de Sérgio Moro o COAF. Esse é o meu destaque de hoje. E Lúcio, eu não quero queimar seu destaque ainda, mas você vai falar disso daqui a pouco. Mas muita gente ainda não sabe quem votou contra, eu falo aí em relação aos deputados de Mato Grosso, quem votou contra e quem votou a favor do COAF ficar no Ministério da Justiça. Não quero que você fale o nome ainda, mas para você, na sua análise, foi surpreendente algum nome? Isso me referindo aos deputados aqui de Mato Grosso? Não causou surpresa, não. Era esperado. Um deles não votou, né? O José Medeiros. E aí teve 4 votos a favor do Sérgio Moro para manter o COAF no Ministério da Justiça e 3 para que o COAF voltasse para o Ministério da Economia. Inclusive o José Medeiros respondeu no Twitter, né? Daquela forma, José Medeiros de responder o motivo dele não ter comparecido. Diz que a mãe que já sofreu um AVC, teve um derrame e acabou convulsionando, enfim, ele explicou aí, disse no final que isso era só para quem não era filho de chocadeira, quem não era filho de chocadeira iria entender a posição dele. A resposta aí do José Medeiros pela ausência, porque foi muito criticado nas redes sociais. Mas sem saber o motivo, né? Porque esse motivo é justo, né? Sim. Para cuidar de mamãe é muito justo, né? Eu acho que feita a explicação, eu acho que ninguém é filho de chocadeira. Ele colocou até assim no Twitter: os xingamentos, ataques estão em todas as minhas redes. A estes respondo com uma pergunta: vocês têm mãe? Eu tenho. Teve um AVC, não fala, não anda e teve convulsão. Entendo a indignação. Entretanto, tirando os que sejam filhos de chocadeira, qualquer outro entenderá. Não precisava essa agressão também, mas... Mas é o jeito do Zé Medeiros. A crítica era exatamente por isso. Eu li os tweets do Zé Medeiros, de ontem para hoje. E nos tweets, ele tenta passar a mão na cabeça do Centrão. Ele, como um apoiador do governo, ele tenta passar a mão na cabeça daqueles que votaram contra o COAF com o Sérgio Moro. Na verdade, há uma nuvem nebulosa. Porque, assim, o Centrão é comandado pelo Rodrigo Maia do DEM, né, Lúcio? Quem está comandando hoje o Centrão é o Rodrigo Maia do DEM. E há uma nuvem nebulosa sobre isso. E o Zé Medeiros, olha, não vamos criticar o Centrão. Muita gente deles vota conosco. Nós não precisamos ficar tocando galinha, falando show, show, show. Pelo amor de Deus. Quer dizer, o Zé Medeiros quer passar a mão na cabeça do Centrão. Politicamente tem que fazer a disputa ganhando a opinião pública. Pelo menos eu acho que a única chance do governo ganhar é fazer com que a opinião pública compre a ideia do governo. Mas talvez isso, Antero, talvez isso daí possa fazer parte até de uma estratégia, né? Porque abriu um racha lá no Centrão com a posição dos deputados do PSD. Mas abriu um racha por causa do povo, né? Também por causa do PSD, que votou quase todo com o Moro. Praticamente todo ele, né? Praticamente 30 todo deputados, parece, que votaram a favor do Moro. Exatamente. Então o PSD votou majoritariamente com o Moro.
abriu um racha no Centrão e assim, e o Centrão ficou irritadíssimo. Diz que agora sim ninguém junta essa base do governo, agora que o Rodrigo Maia está zangado. Mentiram para o Rodrigo Maia que ele é primeiro-ministro. E ele acreditou, cara. Ele acreditou que ele vai governar o Brasil. Não, ele acreditou porque ele sem autorização popular. Ele acreditou porque ele está querendo ser o primeiro-ministro. É por isso que ele acreditou. É por isso que ele acreditou. Me engana que eu gosto e ele está querendo enganar ele mesmo para gostar. Ah, pelo amor de Deus. E aí o seguinte, aí voltaram... Vai disputar a eleição de presidente para querer mandar no Aí o seguinte, com receio das ruas, acabaram o Centrão, né? O Centrão acabou voltando atrás naquele absurdo que queriam fazer Receita, com os né? auditores da Receita. Isso. Acabaram recuando. Recuando. Né? Porque estão com receio. Estão com medo da rua. Com medo da rua. Estão com medo da rua. Só por isso recuaram. Mas estão Só zangadinhos porque o PSL acertadamente exigiu o voto nominal. Porque era tudo combinado para eles votarem contra o Moro no escondidinho. No escurinho. No escurinho, no escondidinho, né? Tem uma comida típica lá do Nordeste. Escondidinho danado é bom. Então essa turma do Centrão é assim. Agem tudo no escondidinho e querem ser danado de bom para prejudicar a nação. Mas... Eles não queriam mostrar a cara, não é, Antero? Porque tem gente que é assim, né? Tem gente que quer jogar pedra e esconder a mão. Olha, o pior tipo de gente, vou fazer um desabafo aqui, a pior raça que tem é gente dissimulada. E é o que o Centrão tentou fazer lá, porque o dissimulado é o seguinte, fuja dele, porque ele é perigoso. Porque o cara tem uma posição, defenda a posição que ele tem, é legítimo na democracia qualquer posição. Você não é obrigado a pensar como eu, você pode pensar diametralmente oposto, mas assuma a sua posição. Mostra a cara. Mostra a cara, fala, olha, eu defendo isso, isso e isso, beleza. Né? Eu não posso não concordar, mas vou respeitar, porque todo mundo tem direito de ter opinião na democracia. O Centrão queria exercer a posição dele assim, mas queria que ninguém soubesse. Aí o PSL exigiu votação nominal, estão zangadinhos, mas já voltaram atrás ontem na questão da Receita Federal. Porque eles querem o seguinte, eles querem arrombar a porta do Palácio, e aí o seguinte, aí o discurso que eles fazem aqui fora, em público, é o seguinte, é de que, olha, ninguém conversa, ninguém dialoga, né? Então a conversa é essa. Falta de diálogo, né? É o argumento que eles costumam usar. O Centrão eu acho que ficou mais fraco depois dessa votação. E meu destaque? Porque senão a gente fala todo o destaque do Lúcio. Vamos lá para o seu. Não, meu destaque é o seguinte, eu quero comentar uma entrevista que fiz na Rádio Capital com a Lindacir Rocha. E até quero comentar a entrevista por um motivo muito simples. Que eu tive aqui uma posição oposta, por exemplo, à da Nayara Moura. Né? Eu fiz um questionamento sobre o ato daquela adoção da passarela, né? Eu achava que podia não ter acontecido o ato. Aí ela me explicou várias coisas que eu não sabia. Por exemplo, que o desfile foi primeiro de famílias de adotados. Então desfilou ali pai, mãe... Não, desfilou os dois. Desfilou os dois. E filhos adotados. E depois desfilaram também alguns adolescentes. Porque que ainda não foram adotados. Que foi aí que a gente falou ontem, que ela perdeu a mão, que o evento perdeu a mão de ter colocado os que ainda não foram adotados. Os que ainda não foram adotados, exatamente. Então eu comecei a posição com isso. E ela falou, olha, deixa eu falar, primeiro que isso ocorre em vários estados brasileiros. Então é um evento já organizado em vários estados brasileiros. Segundo, e quando ela fala, eu me lembro de um fato que aconteceu no futebol. Não sei se o Lúcio acompanhou isso no futebol. O time do Fluminense no Rio de Janeiro entrou em campo já, adote um campeão, com pessoas... que estão esperando na fila de adoção. Na adolescência. Adolescentes entraram em campo com o time do Fluminense, adote campeão. Aí ela lembrou que o Cruzeiro entrou em campo. O futebol fez essa homenagem. E foi aplaudidíssimo no Brasil inteiro, e numa mensagem bonita, exatamente no mês de adoção, como é esse mês de adoção. Pernambuco já fez esse tipo de atividade como nós. Mas mais do que isso, cara, entrevistando a Lindacir,
eu me senti assim, pequenininho, sabe? Porque a adoção é um risco necessário do amor. A adoção é um risco enorme do amor. Porque as pessoas falam assim, eu até perguntei para ela, mas olha, não tem pessoas que adotam e depois a criança não se dá bem, entra para as drogas e tal. Aí as pessoas ficam com aquela interrogação, isso porque não é meu filho. Ela falou, olha, vamos ser sinceros, tem filhos adotados que vão para a droga e tem filhos que vão para a droga. A droga é um problema hoje que acontece com quem é adotado, com quem não é adotado também. É uma coisa... E ela deu muito exemplo da família dela. Até o Lúcio citou ontem aqui. O Lúcio falou ontem que ela tinha tem três filhas, tem um filho e 2 filhas adotadas. Cara, o que ela deu de exemplo de convivência dela com os filhos dela é algo assim extraordinário. E despertou em mim até a curiosidade de conhecer melhor a Ampara. Eu, por exemplo, quando eu vejo essas imagens, principalmente essas imagens internacionais, daquelas crianças negras, né, subnutridas, abandonadas. A gente mostrou uma aqui da Venezuela. Pois é, nós mostramos da Venezuela, mas se você pegar na Zâmbia, na Áustria, na Áustria não, na África, Moçambique e tal, você vai ver imagens doloridas, né? E aí, uma situação que eu também perguntei para ela é sobre a idade para adotar. E ela fala que há uma recomendação para que as pessoas muito idosas, ou que já sejam idosas, não adotem. Por uma coisa muito simples, né, Nayara? Tem o período de você ser mãe, né? Tem uma certa faixa etária onde você é mãe. E também uma certa faixa etária onde você começa como pai. Né? Ele falou assim, imagina, a pessoa não tem pai nem mãe, aí você adota, aí ela passa a ter um pai e uma mãe. Aí, pouco tempo depois, esse casal, se já tem uma determinada idade, falece. Aí ela que não tinha pai, aí tem um outro baque de perder os pais de novo. Quer dizer, então, assim, é uma coisa que a gente tem que estudar e tem que aprender. Eu acho que a Linda Silva deu uma aula ontem na Rádio Capital FM. Eu soube que você entrevistou ela ontem também. Ontem foi só por telefone lá na Rádio Vila Real, mas eu já tive a oportunidade de entrevistá-la outra vez, no começo do mês de maio, para falar sobre o maio, que é um mês alusivo à adoção. Independente de concordar ou não com o ato, né? Eu acho que a gente devia estudar mais isso e deveríamos seguir até a orientação da Igreja Católica. Eu vi isso uma vez numa revista Família Cristã, essa frase nunca mais saiu da minha cabeça. Uma revista católica, que o título devia ser no mês de maio, era assim, Adoção, o risco necessário do amor. Eu acho que é um risco necessário do amor. Vamos aproveitar que estamos no mês de maio e vamos ver se o nosso amor extrapola a fim de que nós consigamos adotar. Certo. E vamos seguir então. Olha, eu quero chamar a atenção aqui para uma matéria que é do Mídia News, mas traz aquela reflexão que o jornal A Gazeta vem fazendo na série O Crime Compensa, Carrão de Luxo. Réu João Emanuel é flagrado saindo de poste do fórum. Ex-presidente da Câmara de Cuiabá estava no fórum, ele havia negado que estava dirigindo o carro. O ex-presidente da Câmara de Cuiabá, João Emanuel, foi flagrado na manhã de ontem, saindo de seu veículo, um Porsche Panamera, Lúcio. Eu vou perguntar aqui para o Lúcio, que eu acho que ele vai conhecer. É o Panamera, tá certo, né? Quem tem mais poder aquisitivo não, aqui? O Lúcio ou o Antero. Panamera, é isso? Eu acredito que sim, eu acho que sim. Um carro 0 km avaliado em R$500 mil. O flagrante foi feito pelo repórter fotográfico do Mídia News, o Alair Ribeiro, quando o ex-presidente estacionava seu veículo no Fórum de Cuiabá. O ex-presidente da Câmara ficou 2 anos preso e foi solto em fevereiro deste ano. Ele é réu acusado de fraude em licitação e de liderar um esquema de grilagem de terra. No mês passado, um vídeo viralizou nas redes sociais. Na gravação, um homem filmava um poste trafegando na Avenida Miguel Sutil e narrava: "Olha como o crime compensa em Cuiabá.
olha quem está aí na viatura, né? Mas era o carro, João Emanuel. Aí, claro, a gente volta a fazer aquela perguntinha, né? Do jornal A Gazeta, da série do jornal A Gazeta. O crime compensa? Parece que sim. Mais uma vez. Se fosse condenado, cumpriu parte da pena e saiu, né? Eu tenho dificuldade de falar contra quem é condenado e cumpre a pena, né? Até porque eu considero que uma das características do fascismo é essa. Você ficar em cima das pessoas condenadas que já cumpriram a pena. Não é o caso desse caso de delações. E nem o João Emanuel foi beneficiado por delação, né? João Emanuel foi condenado ou foi beneficiado por delação? Acho que não. Ele não fez delação. Então ele não foi quando ele cumpriu parte da pena, saiu. O fato de ter carrão é porque a família tem dinheiro. É isso que foi lembrado. O fato de ter carrão é porque a família tem dinheiro e, enfim, tomara que ele se emende, porque ele foi um extraordinário professor de Direito de Processo Civil, ele é doutor em Processo Civil, tomara que ele reencontre o seu caminho da advocacia e volte a trilhar o caminho do bem, volte a produzir para o bem. Vamos seguir então, olha só. Farra, Assembleia Legislativa aprova concessão de incentivos durante recuperação fiscal. Os deputados estaduais aprovaram na noite de quarta, em primeira votação durante sessão ordinária vespertina, o projeto de emenda constitucional de 17/2019, que revoga o parágrafo 1º do artigo 57 da emenda constitucional número 81, de 23 de novembro de 2017. A emenda, de autoria das lideranças partidárias, cuja votação é nominal, teve 20 votos favoráveis, 1 voto contrário e uma abstenção e 2 ausências. O artigo 57 da PEC 81 trata das vedações durante o período de vigência do regime de recuperação fiscal. E o primeiro parágrafo, que fica revogado com um projeto de emenda constitucional, tem a seguinte redação: a concessão de incentivos fiscais programáticos, limita-se de forma global a 75% do montante declarado nas leis orçamentárias anuais, exceto quando destinado aos municípios de economia enxugada com baixo índice de desenvolvimento humano. O texto, então, aprovado na sessão vespertina na Câmara, na Assembleia Legislativa. E de outro lado, aí uma informação, de um lado o incentivo e de outro a sonegação, né? O Estado informa que está monitorando as 700 maiores empresas de Mato Grosso em tempo real para tentar pegar os sonegadores de ICMS. E a informação do secretário de Fazenda, Rogério Galo, é de que está sendo feito um combate forte à sonegação por meio de controle e monitoramento. E nesse trabalho aí, o governo, a Secretaria de Fazenda, os técnicos acompanham a contabilidade de 700 maiores empresas, das 700 maiores empresas aqui do Estado, para saber tudo que está sendo contabilizado e oferecido de recursos para o Estado em ICMS. Se é o valor correto ou não, informa o secretário de Fazenda. E aí o secretário Rogério Galo também destaca que o governo Mauro Mendes pretende debater novamente no Poder Legislativo, aí entrando no que a Nayara falava aqui, as regras para a concessão de incentivos fiscais, além de avaliar os benefícios já concedidos. Aliás, muitos desses benefícios foram concedidos por portarias de alguns órgãos do Estado, entre eles a Secretaria de Fazenda. E é nesse aspecto aí que algumas fontes aí ligadas ao governo informam que podem ocorrer nos próximos dias algumas novidades. O que já tinha sido anunciado que poderia ocorrer um corte aí de 15% a 20% nesses incentivos, né? Cortando o incentivo de algumas empresas que não fariam jus mais a esse tipo
de benefício. E é importante que isso seja feito, até porque não é correto, né, que o governo abra mão de arrecadação enquanto o Estado vive essa crise gigantesca de recursos financeiros. Vamos aguardar. Pois é, e falando ainda em Assembleia, Lúcio e Antero, olha só, a Assembleia Legislativa aprovou na sessão ordinária de ontem a convocação do Procurador-Geral de Justiça José Antônio Borges. Ele deverá prestar informações a respeito da notificação do Ministério Público Estadual, recomendando ao governador Mauro Mendes que não conceda nenhum realinhamento de tabela salarial e tampouco reajuste de subsídio que favoreça os servidores públicos estaduais. De autoria dos deputados estaduais Lúdio Cabral, o requerimento foi assinado em conjunto pelos deputados Wilson Santos, Valdir Barranco e João Batista. Corajosa essa Assembleia, né? Convocando o Procurador-Geral para dar a explicação de ter feito uma notificação recomendatória. Será que está com bastante assunto a Assembleia para tratar? Mas já tem uma outra posição, inclusive, né, do próprio Ministério Público, né, que, para mim, reforça a posição. De que é o seguinte, de que avisando ao governador Mauro Mendes que se essa recomendação não for seguida, que deve ser seguida, né? Ele vai ser processado, né? Ele vai ser acionado, vai ser enquadrado, né? Até porque é o que diz a lei, mas aquilo que a gente falou. Nesse momento aí do anúncio da greve dos professores, tem uma mãozinha aí do Ministério Público, porque aí é o seguinte, né? Dá mais um discurso ali para o governo nessa questão aí do enfrentamento aí com os profissionais da educação que já anunciaram greve a partir aí da próxima segunda-feira, né? E o governo é o seguinte, ele não tem como não atender, não é, Antero e Nayara, a recomendação do Ministério Público. Porque é baseado em lei, né? Não, além de ser baseado em lei, o governo está aí ainda com déficit, né? Diz que só vai ter condições de pagar até o dia 10 de cada mês integralmente o salário dos servidores a partir do mês de julho. E o seguinte, se atende alguma reivindicação no aspecto aí salarial na área de educação, vai formar uma fila lá na frente do Palácio, né? Mas não é o problema dos outros setores. O problema é que o governo comete crime de responsabilidade se atender à reivindicação. Vamos ser sinceros, a oposição quer que o governo atenda o setor da educação. É isso que a oposição quer. Mas se o Mauro Mendes atender, a oposição vai pedir o impeachment dele por crime de responsabilidade. Porque ele não pode atender enquanto tiver com esses números da lei de responsabilidade fiscal. Eu já disse aqui que eu não acredito no sucesso dessa greve. O que é sucesso da greve? É paralisar e manter paralisado por um tempo. E eu não acredito no sucesso por causa de um motivo muito simples. Não apenas por causa da recomendação do Ministério Público. Não. Isso aí, muito antes do Ministério Público recomendar, o governo anunciou que não vai pagar o RGA e nem vai pagar a lei da dobra do tempo. O governo não estava na dependência do Ministério Público recomendar para ele anunciar essa posição. Não. Ele anunciou antes. O que o Ministério Público está dizendo é o seguinte, olha, não faça isso só com os professores. Vocês não podem dar o aumento para os funcionários da Secretaria de Fazenda, onde está comandando o Rogério Galo, e nem pode dar o aumento aos funcionários da Secretaria do Meio Ambiente. A novidade da recomendação do Ministério Público são as duas secretarias. Mas tem uma novidade do Supremo Tribunal Federal. Porque o Supremo Tribunal Federal, julgando essa questão da greve, o Supremo Tribunal Federal... Antes de entrar nesse assunto, Antero, antes de você continuar, só registrar aqui o seguinte, nesse movimento dos professores, tem mais alguns dados, né, que serviriam aí de argumentos para o governo do Estado. O governador Mauro Mendes citou aquele dado lá, que era o terceiro maior salário do país, e a 21ª colocada no índice da qualidade de ensino. O salário inicial de um professor concursado
aqui em Mato Grosso é de 4 mil e poucos R$ reais. 4.900. 4 mil e poucos reais, né? Acho que 4.900 ou 300? Eu sei que é Acho que é 300. Bom, que seja. Mas sim, mais de 4 mil, Aí o seguinte, aí um outro argumento que pode entrar em cena, Goiás. Mas veja bem, nesse mesmo item, que eu tenho a tabela salarial de todos os professores. Isso é o salário inicial. Inicial, é o salário. Tem gente que está recebendo 12 mil. Não, é o salário inicial. De acordo com uma série de coisas que aconteceram na carreira. Aí só complementando aqui o raciocínio, em Mato Grosso, como o terceiro melhor salário e o 21º pior índice. Aí lá em Goiás, me parece que Goiás é o primeiro colocado no índice de qualidade de ensino. E o salário inicial de lá é de R$ 2.500. Metade, Paulo, né? Quase metade. O Lúcio, nós somos o terceiro colocado. Qual que é o estado mais rico? Mato Grosso ou São Paulo? É evidente que é São Paulo. Né? Locomotiva do país é São Paulo. São Paulo é o 18º salário do Brasil. É o 18º salário de professores do Brasil. Eu estou defendendo que o professor tem que ganhar bem. Desde que o Estado aguenta pagar. Sim, o professor tem que ser extremamente valorizado. Eu estou defendendo que seja bem valorizado, mas dentro da possibilidade do Estado. Para fazer isso, tem que fazer o enxugamento do Estado, enxugamento de funções que o Estado faz e que não deve fazer. Tem até aqui o dado do governo do Estado que o piso, a média, o piso salarial inicial aqui em Mato Grosso é de R$ 4.853,79. E o MEC definiu um piso para educação. O piso do MEC é de R$ 2.298,80. O ideal seria ter progressivamente a melhora do salário do professor, mas o Estado tem que acertar ante as finanças. Eu acho que é irresponsável o governador dar aumento sem poder pagar o que tá a folha hoje. Né? Uma vez nós trabalhávamos na nossa gloriosa Rádio A Voz do Oeste e nós ficamos 11 meses sem receber. Aí a gente fez uma reunião com a diretoria pedindo para... Não tem como você diminuir o salário nosso e nos pagar, porque 11 meses sem receber, vamos respeitar, né? Mas voltamos aqui ao Supremo Tribunal Federal. Razão pela qual eu acho que essa greve não prospera. Só prospera se o governo não atuar com os fatos. O Supremo Tribunal Federal decidiu em 2016, há um acórdão do Supremo, porque o que acontecia até antes de 2016, Lúcio? No caso agora, os professores vão entrar em greve segunda-feira? Vão. Decretada a greve, começou a greve. Aí o Estado movimentava a Procuradoria-Geral do Estado, que acionava o Poder Judiciário para decretar a ilegalidade da greve. Questionando a legalidade. Questionando a legalidade. Hoje em dia não precisa mais disso. Decretaram a greve? Decretaram. O Estado está autorizado, desde a segunda-feira, a descontar o salário dos faltosos. E a categoria é que tem que ir à Justiça para provar o contrário, a legalidade da decisão da greve. Só não desconta se tiver um acordo lá de compensação. Não, só não descontará os dias se a categoria ganhar a legalidade da greve. Se não ganhar, está podendo descontar e fim de papo. Quer dizer, o cidadão que entra em greve, ele tem que saber que ele está entrando em greve. Não, o que eu digo é o seguinte, pode descontar, quer dizer, está autorizado esse desconto do dia parado, desde que não haja um acordo lá para compensação. E esse acordo vai depender do governo também, não só da categoria. Certo, mas o que vai acontecer no início aí? Mas que o governo está autorizado a fazer o desconto, isso é fato. O governo tem que ser eficiente e determinar o corte, a partir do momento que isso for acontecer. Porque, assim, Lúcio, a decisão do Supremo coloca praticamente como um dever do Estado. É dever do Estado não remunerar quem não foi trabalhar. E daqui a pouco a gente... Estando ou não em greve. O cidadão que falta tem que ter o ponto cortado. E eu só queria complementar aqui a informação aqui sobre o monitoramento dessas 700 maiores empresas, uma informação aqui que é importante. O governo do Estado, numa parceria com a Agência Nacional de Transportes Terrestres e com a Rota
do Oeste, que tem a concessão das estradas em Mato Grosso para utilizar câmeras instaladas nas rodovias para verificar se produtos como soja e milho são de fato levados aos portos do país para serem exportados. Então é o seguinte, nós já falamos muito sobre isso, tempos passados aí, recentes, né? A gente cobrava, falava, não tem como fiscalizar. Tem sim, não é? Não, isso, se quiser fiscalizar, tem. Essa é a forma mais difícil de fiscalizar. Sim. Tem uma mais fácil. Requerer os dados da Receita Federal, né, para que a Receita Federal informe o que embarcou aqui no Porto de Santos, o que embarcou aqui lá em Belém, o que embarcou aqui lá no Maranhão, o que embarcou nos portos. Né, e qual que é a origem dessas mercadorias. O que de Mato Grosso, das empresas tais, embarcaram nesses portos. E você vai ter efetivamente que foi exportado. E esse pente fino nessas 700 maiores empresas, ele compensa e compensa muito. Porque essas 700 maiores empresas, elas são responsáveis por 80% da arrecadação de ICMS do Estado. Fiscalizando bem aí, consegue muita coisa. De cada R$1.000 arrecadados, 800 vem ou deveria vir dessas 700 empresas. E vamos aqui ao portal Gazeta Digital, matéria do Yuri Ramires. STF compartilha provas do inquérito que investiga Bezerra. O Supremo Tribunal Federal vai compartilhar as provas que constam no inquérito que investiga o deputado federal licenciado Carlos Bezerra, do MDB, por suposta fraude na licitação da obra de recapeamento da MT-060, que liga Poconé a Cuiabá, com a Comissão de Processo Administrativo instaurado dentro da Secretaria de Estado, Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, a Cinfra, onde o contrato foi firmado. Para o ministro do STF, Luiz Fux, relator do inquérito que investiga Bezerra, a jurisprudência do STF firmou compreensão no sentido de legitimidade do compartilhamento de provas produzidas, mesmo de cunho sigiloso, para fim de instruir procedimentos de natureza civil ou administrativa. As provas vão incorporar o processo da comissão instaurada na Cinfra, responsável em apurar a denúncia de que a empresa brasileira de construção, responsável pela obra da rodovia estadual, teria promovido desvio no recurso público de recursos públicos em benefício do deputado Carlos Bezerra. A suspeita foi levantada após delação premiada do ex-governador Silval Barbosa na Operação Ararate. Então, o deputado federal licenciado Carlos Bezerra é investigado aí. O STF compartilha as provas do inquérito que investiga o Bezerra por esse desvio, né, superfaturamento. Compartilha para quem? Para o Ministério Público Estadual ou para o Federal? Vai ser investigado na Justiça Federal de Mato Grosso ou na Justiça Estadual de Mato Grosso? Que ele vai Entram na comissão, as provas vão incorporar o processo da comissão instaurada na Cinfra. Então vai para o Ministério Público Estadual. É porque não tem conexão com este mandato. Esse caso aí deve ser o do aeroporto de Rondonópolis. Fala especificamente que é o recapeamento do MT-060, que liga Poconé a Cuiabá, que foi delatado na delação do Silval Barbosa. Que apareceu na delação do Silval Barbosa. Porque no caso lá do Carlos Bezerra tem aeroporto, né? Tem também a questão lá de um terreno que ele... Tem negócio da Previdência também, que nunca foi para frente, né? Um terreno que ele teria agido como corretor aqui, né? Tem uma delação ajudou a vender o terreno, que aí o dinheiro desse terreno, segundo o Silval Barbosa... É tanta coisa que a gente vai se confundindo. Para pagar lá a propina dos conselheiros do Tribunal de Contas. E Carlos Bezerra apareceu aí na negociação desse terreno como uma espécie aí de corretor de luxo, né, na delação de Silval Barbosa. Ou seja, o Silval Barbosa não poupou ninguém, né? A não ser a família dele, que saiu ilesa totalmente do episódio, né? Mas o resto, os amigos, foram todos colocados no baile, continua o baile, né?
Agora, tomara que a justiça não seja devagar, né? Eu estou achando que o Ministério Público devia ser convocado na Assembleia para explicar outras coisas. Por que está andando as coisas tão devagar lá no Ministério Mas é porque abre aí os questionamentos que a gente sempre faz a respeito das delações. É resultado de uma delação. É resultado de uma delação. Resultado de uma delação. É que não se sabe se vai provar ou se não vai provar, mas que é resultado de uma delação né? E o Antero, quando fala que as coisas estão andando muito lentamente, e a gente se refere também, lembra, claro, da Operação Sangria, estamos aguardando o desenrolar da suposta delação aí de Ruark Douglas Correia e dos médicos envolvidos na Operação Sangria. Pois é, por que será que demora informações? Tanto, né? E olha que disseram que o sindicalista lá, o representante do Sindicato dos Médicos, falou que a sangria é só a ponta do iceberg, né? Lucena, né? Que o escândalo é monstruoso, né? Ele falou que é semelhante a Lava Jato em Mato Grosso, né? Estão dizendo o seguinte, seria a Lava Jato Cuiabana, né? Essa delação da Operação Mais que Sangria. Cuiabana, Mato Grossense, né? Porque a influência dessas empresas dos médicos já no estado inteiro. Não é só aqui em Cuiabá, não. Não é só aqui em Cuiabá, não. Vai pegar o estado inteiro. Agora, fazendo aí... Tem um grupo de 22, mas eu não sei o que é esse grupo de 22. Se tem aí envolvidos políticos, deputados? Não. Eu sei que existe um grupo dos 22. Isso quem me falou foi um delegado. Que não atua na operação. Que não atua na operação. Deve ficar sabendo através de um amigo que atua, né? Sim. Mas aí, pela ordem, né, cronológica da coisa, da operação como um todo. Aconteceu a operação, foram presos, depois foram transferidos, foram soltos, e essa delação já deveria ter saído, não? Já deveria ter sido divulgada. Eu não sei, eu acho que eles só vão divulgar. Primeiro que já tem o quê? Foi no começo do mês? Primeiro tem que ver se teve a delação ou não. Até hoje não há confirmação da delação. Oficialmente nós não podemos falar em delação, né? Não podemos falar que Ruark fez delação. Não temos essa informação. Há suspeita de que tenha feito, porque tanto ele quanto os outros médicos que foram liberados abriram mão dos respectivos habeas corpus. Ou seja, E passaram-se alguns dias e eles foram liberados. Eles foram liberados. Então, há uma suspeita, porque essa é uma característica de quem fez delação. Mas não há uma comprovação de que foi feita. Agora, o Ministério Público vai esperar o quê? Vai esperar prescrever para agir? Por que é que o Ministério Público não age mais celeremente? Chegou até a ser divulgado aí de que teria, inclusive, pelo tamanho aí desse esquema, né? Chegou até a ser divulgado, notícias de bastidores, né? De que teria uma força-tarefa composta lá por alguns promotores do Ministério Público Estadual e por alguns promotores do Ministério Público Federal, porque envolve aí recursos do SUS, do Sistema Único de Saúde, e aí a Justiça Federal também tem que estar presente aí na investigação, até para não anular. Que não seja motivo para postergar, né? Para postergar. Certo, vamos aqui falar de Câmara de Cuiabá, a conhecida popularmente como Casa dos Horrores, e olha só, por que disso? TCE suspeita de superfaturamento e suspende pregão na Câmara de Cuiabá. Por meio de medida cautelar, a conselheira interina do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Jaqueline Jacobsen, determinou ao presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, Misael Galvão, que o pregoeiro Marcelo Heleno de Pinho Neves, que suspendam imediatamente o processo licitatório do pregão presencial 3/2019 para a contratação de empresa especializada em fornecimento de material de informática e de equipamentos de áudio e vídeo. A decisão se deve aos indícios de sobrepreço e ausência de publicação de informações obrigatórias nos meios de divulgação previstos na legislação. A cautelar foi publicada em Diário Oficial de Contas ontem e a representação de natureza interna com pedido de medida cautelar se deve a possíveis irregularidades no procedimento licitatório do pregão 3/2019. Além disso, há indícios também de preços superiores aos de mercado. Serão aí citados ao gestor
Misael Galvão e o pregoeiro Marcelo Heleno Pinho Neves, encaminhando-lhes cópia integral da representação e da decisão a fim de que possam se manifestar, e o prazo que eles têm aí é de 15 dias. Qual que é o assunto? Que foi, o TCE suspendeu o pregão para compra de material de audiovisual por suspeita de sobrepreço, ali na Câmara de Cuiabá. E material de informática De também. informática e audiovisual. E, na verdade, também teve um outro sobrepreço na Câmara, que lemos um dia desse da contratação do serviço da mesa remete diretora. à gestão anterior, Do né? Justino Malheiros, isso. Justino Malheiros. Sim, maneiras. Esse daqui já é da administração porque Misael Misael. Galvão. Porque pregão é pregão, né, Lúcio? Pregão é uma modalidade de licitação, principalmente se for pregão presencial. É uma modalidade de licitação onde os vários concorrentes que querem vender vão dando preço e vão baixando o preço. Quem tiver o menor preço, ganha. Então, tem que ver como é que comprova esse superfaturamento em pregão. Porque pregão, para alguém ganhar, ganhou com o menor preço. Só se mesmo com o menor preço, Ainda ficou acima do mercado. ainda ficou acima da média do mercado, e o Tribunal de Contas hoje tem mecanismos de constatar isso. Pode ser, inclusive, que não tenha sido realizada essa sessão aí do pregão, né? E que a decisão do Ministério Público esteja, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, Ministério Público de Contas. Ministério Público de Contas esteja baseado, né? Essa decisão esteja baseada naquele projeto básico, né? Que os órgãos públicos costumam fazer quando vão licitar algum tipo de produto ou algum tipo de serviço, né? De repente, o Ministério Público de Contas entendeu de que o preço mínimo não era tão mínimo assim. Vamos então para a nossa primeira pausa, tomar aquele cafezinho da Anice que o Gersinho traz aqui pra gente. E na volta a gente continua então com a notícia de frente. E voltamos com a segunda parte do programa Notícias de Frente. A gente também continua falando da greve na educação aqui do Estado. Ontem conversei com a professora Marioneide, que é a secretária de Educação Estadual, falando aí da paralisação dos professores. Confira. Secretária, falando um pouco dessa paralisação que foi anunciada na segunda-feira e deve começar uma greve por tempo indeterminado. A gente já recebeu aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o secretário de Planejamento do Estado, o Basílio Bezerra. Ele disse que é impossível atender neste momento alguma das reivindicações, como o aumento aí do salário e também a RGA, até porque se atender a RGA da categoria da educação, tem que atender de todo mundo. Então, como que vocês, que o governo, que a secretaria vai negociar com os profissionais da saúde, com o sindicato? Bom, na realidade, o canal de comunicação ele já foi aberto há algum tempo. Já tivemos aí um encontro em janeiro, um encontro agora no dia 13 de maio, e existe hoje uma comissão constituída pelo governador Mauro Mendes para atender as demandas relacionadas a esse momento delicado que o Estado passa, especialmente a SEDUC, que é o período de greve. Nessa negociação, nesse canal de negociação, estão o secretário de Fazenda, Rogério Galo, o secretário Basílio de Gestão, a secretária Marioneide de Educação, que sou eu, e o secretário Mauro Carvalho, que é o secretário da Casa Civil. É importante salientar aqui, Nayara, que existe uma pauta de reivindicações do sindicato. Dentre essas pautas, algumas já foram concedidas pelo governo. Por exemplo, eles solicitaram primeiro um cronograma de reuniões do sindicato com a SEDUC para a discussão das políticas educacionais, das ações a serem desenvolvidas, e nós já estabelecemos um cronograma de reuniões para o mês de junho, agosto e outubro. Uma outra solicitação da pauta de reivindicação é a liberação de licença para qualificação profissional, que é uma licença que o professor retira para fazer o mestrado e doutorado, um afastamento com o recebimento dos salários. Então, e o que gera uma contratação em substituição a esse professor. Também já foi acordado, já foi passado pelo CONDES e já foi liberado também pelo governo do Estado. Uma outra situação é a questão da licença prêmio,
né? A licença-prêmio a cada 5 anos, o profissional tem direito a 3 meses de licença-prêmio. Também já foi acordado e o que está demandado para o ano de 2019 serão liberados. Outra situação é o cronograma de pagamento, né, salarial. Como todos sabem, o salário do Estado está parcelado. Isso não é porque um governo quer, é porque a dificuldade econômica tem dificultado o pagamento de todo dia 10. Então, isso também já foi dialogado e foi posto um calendário que de julho até novembro a gente estará regularizando essa situação. Agora, a senhora falou que foi criado o comitê agora. Foi criado quando? Depois da deflagração da greve? Esse comitê foi criado na primeira semana de maio, onde a primeira reunião já aconteceu no dia 13 de maio. Eu pergunto isso porque os profissionais da educação ligados ao Sintep, o Sintep reclama de falta de diálogo, principalmente com a senhora. Além, claro, do governo do estado, mas falando também da senhora como secretária. A senhora já está desde 2017 na antiga gestão Pedro Táxi, né, como adjunta, assumiu em 2018, então já tem um ano à frente da Secretaria de Educação. Existe mesmo essa falta de diálogo com os servidores, principalmente com o sindicato, secretária? É importante essa pergunta sua, é muito bom deixar claro algumas situações. Primeira delas, tá? No ano de 2018, nós tivemos alguns encontros, não só com os sindicatos trabalhadores de educação, como com os servidores de uma forma geral. Para você ter uma ideia, o ano passado nós tivemos várias reuniões com o próprio sindicato, onde as pautas de negociação e de reivindicações eram outras. Era o pagamento em dias do transporte escolar, da alimentação escolar, do PDE. Existiam encontros também, como você disse, não só com o sindicato, mas existia também com o colegiado de diretores, que também procuravam para demandar algumas situações específicas da gestão escolar. Além disso, a gente atende também e tem estabelecido diálogo, e aí isso para mim é uma inverdade, porque este ano a gente tem trabalhado dentro do princípio de continuidade de uma gestão pública, porque educação é uma questão de Estado para nós temos trabalhado o diálogo de uma forma muito mais ampla. Nós já tivemos este ano 2 reuniões com o sindicato, nós já tivemos uma reunião com os gestores, nós já tivemos encontro com o Conselho Estadual de Educação, só este ano 3 encontros com o Conselho Estadual de Educação, tivemos encontro com o Conselho Estadual de Educação Indígena, né? Agora, é importante entender que no estado são 141 municípios, são 41.865 servidores. Não dá para a secretária estar o tempo inteiro cuidando de uma pasta, que é a maior pasta do estado de Mato Grosso, e ao mesmo tempo tendo ainda um tempo tão disponível para tantos diálogos. O gabinete da secretária sempre esteve aberto e continua aberto para qualquer atendimento. Eu tenho demandas de atendimento lá, diuturnamente, todos os dias eu estou na secretaria, das 8 da manhã às 19, 20 horas, com atendimento externo. A senhora falou do gabinete que foi criado para essa negociação. A greve, então, deve começar na segunda-feira. A gente conversava antes, não deve ter aí adesão, deve ter adesão de 60% dos servidores da educação. A gente sabe que ainda não tem a força se comparada a outras paralisações da educação, que inclusive também teve no governo Pedro Táxi. Mas o secretário, como eu falei, a senhora já falou das contas do governo, que são no vermelho. O secretário de Planejamento também disse aqui no Jornal do Meio-Dia, as contas estão em vermelho, a exemplo do déficit do governo, que foi de 72 milhões no mês de abril. Como, então, vai ser essa negociação junto ao Sintep? Como que vai ser essa conversa para pedir que encerrem, que nem comecem, né, na verdade, a greve programada para o dia 27, segunda-feira? Bom, a estratégia de trabalho que tem sido utilizada é a transparência total com a abertura dos números financeiros, orçamentários de toda a Secretaria de Educação e do Governo do Estado, né? Como você mesmo disse, existe uma situação que é muito séria a nível de gestão, que é a questão de recuperar a liquidez do Estado de Mato Grosso. O Estado de Mato Grosso, ele arrecada, né, menos do que ele gasta. Isso nunca vai dar um déficit financeiro favorável ao Estado, positivo. Então, o que a gente precisa hoje e a gente tem discutido com o sindicato? Nós temos aberto as contas do governo para eles, feito de uma forma muito pública, muito transparente, demonstrando contabilmente quais são as nossas receitas, quais são as nossas despesas e colocado alguns ganhos que são possíveis fazer, como esses que a gente já colocou aqui. Algumas das situações que eles demandam e que a gente consegue atender. Então, essa foi a entrevista com a secretária de Educação, Marioneide. Eu questionei isso da questão do diálogo
Lúcio e Antero, porque é uma reclamação antiga aí dos professores, de quem é ligado ao sindicato, ao Sintep, de que há uma barreira muito grande com a secretária no que se diz respeito à conversa, ao diálogo. Ela disse que não é bem isso, que criou até um projeto, acho que foi Café com Prosa, o nome desse projeto, que ela conseguiu resolver várias demandas da educação. Eles atenderam algumas reivindicações, né? Pela prestação de contas aí da secretária, principalmente na área de licença-prêmio e na área do pagamento daquele 1/3 a mais de salário de férias para os professores que são contratados. Fato que não aconteceu durante o governo Pedro Taques. Aliás, o que foi um absurdo, né? Deveria ter pago, esse recurso deveria vir sendo pago faz tempo. Então, são duas vitórias parciais dos sindicalistas. Mas a essência da reivindicação, a concessão da RGA e a concessão e a confirmação de 7% de ganho real, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer e eu quero ver como é que eles vão sair da greve no entendimento. Se o governo vai estar autorizado a fazer o desconto em folha, no primeiro mês pode-se fazer o desconto. Aí no segundo mês, se eles voltarem a trabalhar, para eles reporem as aulas, é evidente que eles vão negociar o reembolso dos dias que eles estiveram com os seus descontos efetuados. Então, é preciso dialogar para ver se chega a um denominador comum. Certo, Lúcio, vamos então para o seu destaque, COAF. Vamos lá. Meu destaque de hoje é para dizer que o Centrão venceu, mas não venceu com muita folga, né? A votação lá que devolveu o COAF para o Ministério da Fazenda. Uma derrota do ministro Sérgio Moro e também do presidente Jair Bolsonaro. Uma derrota imposta pelo Centrão. Aí o ministro da Justiça, Sérgio Moro, disse que não gostou da mudança no COAF, mas avalia que um veto do presidente Jair Bolsonaro não seria viável. O ministro admitiu que a decisão não o agrada, mas que respeita os parlamentares. E aí, comentando sobre a medida provisória, que modifica aí a legislação atual, com a mudança na legislação, volta a vigorar a legislação anterior, que estabelece a localização do COAF, a devolução do COAF ao Ministério da Fazenda. E ele coloca que não me parece ser possível um veto, mas é algo que a ser avaliado, diz o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Mas essa história ainda não terminou. O PSL, que pediu para que o voto fosse aberto lá na votação da Câmara, agora vai tentar devolver o COAF para o ministro Sérgio Moro na votação lá do Senado. E quem diz isso é o líder do PSL no Senado da República, o Major Olímpio. Ele diz o seguinte: nós vamos apresentar um destaque para manter com o ministro da Justiça o COAF, que é um órgão importante no combate à corrupção. Segundo ele, segundo o Major Olímpio, o resultado da votação na Câmara já mostrou que os parlamentares começaram a mudar suas posições em relação ao tema nos últimos dias. O Major Olímpio, aqui, o líder do PSL no Senado, fala que o COAF é um importante instrumento para o combate à corrupção. E não é só o combate ao colarinho branco, é um importante instrumento para combater as facções criminosas que operam aqui no país. E aí tem dados interessantíssimos que foram revelados aí pelo ministro responsável da Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, era isso, não é? Isso. Ministro da Segurança Institucional. Da Segurança Institucional. Eu vi uma entrevista dele na última quarta-feira, 3 dados assustadores, Antero. O primeiro, o Brasil é o país no mundo, o primeiro país no mundo onde circula
mais droga e armas. Um outro dado, o Brasil é o campeão mundial no consumo de crack e o vice-campeão no consumo de cocaína. Quer dizer, e aí esse COAF aqui, nas mãos de Sérgio Moro, ajudaria e muito a combater essas facções criminosas, e chamam isso de crime organizado, porque as facções criminosas são organizadíssimas. E aí o que o ministro Sérgio Moro costuma dizer é o seguinte: se a gente não for para cima do patrimônio das facções criminosas, nós não vamos vencer essa luta contra o crime. E aí, só dando sequência aqui ao destaque, depois desse parênteses aí, a votação que derrotou, né, Sérgio Moro, lá na Câmara, abriu uma crise no Centrão. E por quê? A crise foi porque os deputados do PSD, eles resolveram, a maioria dos deputados do PSD, que é comandado por Gilberto Kassab, decidiram votar contra o Centrão e a favor de Sérgio Moro e do presidente Jair Bolsonaro. Apesar do grupo ter fechado o acordo para derrotar Moro, o grupo aí, no caso o Centrão, o PSD de Gilberto Kassab votou em peso a favor do ministro de Bolsonaro. Foram 30 votos a favor de manter o órgão na Justiça contra apenas um voto, né, favorável à migração para a pasta da economia. Isso se referindo ao partido, né? Que ao todo, eu acho que foram 228 votos contra, contra. Tá certo, 228 a 210. E a gente tem aí, Lúcio, temos os nomes dos deputados de Mato Grosso que votaram a favor e só contra. Antes de entrar nos nomes dos deputados aqui, só reforçando aqui, o Centrão voltou atrás naquela questão dos auditores, né? Queriam proibir os auditores e os crimes que eles conseguissem identificar na fiscalização, né? Nesse caso aí os auditores da Receita Federal, o Centrão acabou voltando atrás com medo das ruas. Os auditores da Receita Federal poderão continuar denunciando os crimes à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal, sem necessitar de uma autorização judicial. Ou seja, com medo das ruas, resolveram que era melhor tirar a mordaça dos auditores da Receita Federal. Certo, vamos então, temos aí os nomes. Você tinha os nomes aí, eu não tenho os nomes aqui. Vamos aqui a arte que nós temos o nome, olha só, votos favoráveis para que o COAF ficasse com o ministro Sérgio Moro na pasta da Justiça e de Segurança Pública. Leonardo Albuquerque, Juarez Costa, Emanuelzinho e Nelson Barbudo. Agora temos aí os que votaram contra. O Medeiros seria favorável também. Né? Ele já tinha aí se manifestado, né, em outra ocasião de que ia votar, mas explicou o motivo que ele estava ausente. E esses são, então, os votos favoráveis para que o COAF permanecesse na pasta do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Temos os votos contrários aí para tirar o COAF, para que o COAF voltasse para a pasta da economia. Temos essa arte? Temos aí os votos contrários. Professora Rosa Neide, Neri Geller e Valtenir Pereira. Essa é a grande unidade que o Rodrigo Maia conseguiu na Câmara dos Deputados. É o PT, o PP e o MDB. Dividido, né? Não. Tem que pôr o PCdoB aí, né? No de Mato Grosso. Só em cima disso daqui. Votos. Só em cima disso daqui. Esses partidos aí, MDB, PT e PP, representam, assim, a parcela esmagadora dos clientes da Lava Jato. Não, e representa sim. A turma que não quer combater a corrupção, que quer manter a impunidade, é isso aí. Mas eles querem prorrogar mandato, né? Eles sabem de prorrogar mandato. Eles querem prorrogar mandato, beleza. Mas eles colocam o seguinte: o PP, o PL,
o PTB, o DEM, o PSD e o PRB. Juntas essas legendas formam o Centrão. O PTB não votou com eles, porque o Emanuelzinho votou a favor do COAF ficar com o Bolsonaro. O PP votou com eles, o PL votou com eles, o PSD não votou com eles. E a derrota do Moro foi pequena, Lúcio. 228 a 210. Diferença E pequena. muitos dos que votaram do PSD foi porque o PSL pediu verificação de quórum. Ao pedir verificação de quórum, o voto passa a ser nominal. Eles queriam votar isso e ficaram muito zangados de pedirem a verificação de quórum, porque eles queriam votar isso numa votação simbólica, onde o povo brasileiro não saberia quem votou como. E a população está de sapiquá cheio, é uma expressão cuiabana. E conhece Né? bem e acompanha. Que- Outra era. Outra era assim, esses partidos aqui, se você pegar aí, o PT, o PP e o MDB, são os três partidos que dividiram a roubalheira da Petrobras. Por exemplo, todos eles votaram para tirar a força do Moro. Quer dizer, não dá para aceitar isso. Ah, mas nos outros países isso aí está no Ministério da Economia. Beleza, não vou discutir outros países. Beleza, eu não vou nem discutir se é verdadeira ou não essa informação. Acho até que seja, porque senão eles não estariam falando isso. Mas já está provado que com 3 meses, 4 meses do Ministério da Justiça, a coisa passou a funcionar melhor com o Moro. Nada contra o Paulo Guedes. Paulo Guedes também é um homem de bem. Só que não é a praia do Paulo Guedes investigar, gente. E hoje tem um foco E é a praia do diferente Moro. também, né? O Ministério da Economia está concentrando aí todas as forças para a reforma da Previdência. Para a reforma da Previdência, daqui a pouco para a reforma tributária, para uma série de reformas que o Brasil precisa tomar conta, né? Então, eu fiquei muito triste com o resultado dessa votação, até porque eu tenho uma dúvida ainda comigo. Para mim foi muito simbólico, Lúcio, foi muito significativo. No dia que esse assunto foi aprovado na comissão especial, antes de ir para o plenário, aquele telefonema do Onyx Lorenzoni para o líder do PSL, ó, deixa como está, vamos aprovar logo como está, para a gente já partir para a pauta da Previdência. Quer dizer, o ministro-chefe da Casa Civil, o que fala em nome do governo, dentro do Congresso Nacional, também pediu para ficar contra o Moro. Então, esses sinais trocados do governo Bolsonaro é que não pegam bem. O governo de Bolsonaro precisa criar primeiro uma unidade do governo para poder governar. Porque o que o Rodrigo Maia está achando é que ele pode ser primeiro-ministro do Brasil sem aqui estar implantado o sistema parlamentarista do governo. A votação nesta semana da reforma da Previdência, sem ter sido consultado o ministro da Economia, isso é gravíssimo. O ministro da Economia, por exemplo, já disse que não quer essa reforma da Previdência. Aliás, da Previdência não. Essa reforma tributária. Essa reforma tributária que o Congresso apresentou e que já passou na Comissão de Constituição e Justiça, não foi realizada nenhuma audiência pública. Eles querem demonstrar que eles vão fazer um presidencialismo do Congresso. E essa reforma tributária? Sem a participação do Executivo. O Paulo Guedes, por exemplo, queria na reforma tributária a volta da CPMF, que era o imposto do cheque, que controla mais para combater a fiscalização. Nem foi ouvido. Agora, é imaginável você achar que um moço como o Rodrigo Maia teria chance de se eleger presidente da República? Ele até ensaiou uma candidatura e recuou. Por quê? Porque decolou. não tinha 1% de chance. Não, ele recuou. Ele seria candidato. Não, né? porque não decolou. Porque não decolou. Entendeu? Então ele recua porque ele não teria nenhuma possibilidade. Agora, sem voto, ele quer governar o Brasil, aplicando um golpe realmente em favor da impunidade. Essa manifestação aqui do Congresso é uma só. São bandidos que estão se mobilizando em favor da impunidade no Brasil. E a reforma? E tem apoio forte. Onde? No Supremo Tribunal Federal. Não nos enganemos.
O Supremo Tribunal Federal está apoiando tirar esses poderes do Moro. O Supremo Tribunal Federal não quer ter o Moro na mesma bancada. Eles derrotaram o Moro porque estão se vingando da Lava Jato. Da Lava Jato, eles não querem a Lava Jato. É uma vingança contra a Lava Jato. É como disse o ministro Roberto Barroso. Tem ministro do Supremo Tribunal Federal que fica com raiva do procurador da República, que denuncia, e fica com raiva dos ministros que votam para condenar os bandidos da Lava Jato. Tem gente que tem mais raiva dos procuradores e dos ministros que punem do que dos bandidos. Quer dizer, é um absurdo isso. Há um clima crescente de um apoio à impunidade no Brasil. E, nesse sentido, eu acho que o Brasil deve se manifestar, sim, em favor da reforma, principalmente do pacote anticrime. Tem que apoiar a nova Previdência e tem que apoiar o pacote anticrime do Sérgio Moro. Senão, esse centrão aqui vai tomar conta. E tem que evitar o centrão de querer dar golpe dentro do parlamento. E no caso da reforma tributária, tem mais um lance da cruzada de Rodrigo Maia, querendo ser o primeiro-ministro, ou seja, querendo posar de presidente sem ter sido eleito para isso. Eu digo pelo seguinte, por causa que o secretário da Receita Federal, em um determinado momento, fez críticas ao presidente da Câmara, porque ele não pode ser criticado. E aí o seguinte, o que o Ministério da Economia, a Secretaria da Receita Federal pregam na reforma tributária seria unificar, a princípio, os impostos federais. O IPI, o PIS e o COFINS. E essa proposta lá do Rodrigo Maia, lá da Câmara, é para já unificar os impostos, pegando aí também o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal. Agora tem que ver que forma que é essa, né? Porque tem... E aí, os estados e os municípios vão ficar no prejuízo? Pois é, ninguém sabe nem se vai ter prejuízo nessa fórmula. Não foi discutido com ninguém, Lúcio. Eu não vi um deputado de Mato Grosso pegar o telefone e ligar. Governador Mauro Mendes, como é que fica assim? Eu não vi um debater senador... o que é melhor aqui também para a gente. Isso reflete no estado inteiro. Eu não vi ninguém preocupado com isso. Ah, mas o IVA, Antero, um deputado ontem me explicando, mas o IVA é uma coisa espetacular. Você tributa sobre o consumo. Eu falei, beleza. Mato Grosso inteiro tem 3 milhões e pouco de habitantes. Mato Grosso inteiro tem 10 milhões a menos que a capital de São Paulo. Onde que consome mais? Em Mato Grosso ou em São Paulo? Só a capital de São Paulo tem 10 milhões a mais de habitantes do que Mato Grosso. A mais. A mais. Então nós vamos trabalhar no sentido de colocar mais imposto, de distribuir os impostos do Brasil onde tem maior número de consumo. É evidente, onde tem maior número de consumo é São Paulo. É evidente, mas é essa a reforma que nós queremos? Eu não sei nem se isso prejudica o Estado, mas é impressionante que os estados não tenham sido consultados. O prefeito Emanuel Pinheiro, gosta ou não do Emanuel, tem que consultar o prefeito. Olha, daqui a pouco eles inviabilizam as administrações estadual e federal, porque está brincando de atender Rodrigo Maia, que está liderando o Centrão para garantir a impunidade no Brasil. Olha, antes do intervalo eu quero trazer outra notícia. A gente falava aí do descontentamento com a votação, mas agora eu trago, pelo menos o meu pessoal, contentamento. Estou contente com esta votação do STF, que a maioria do STF vota a favor da criminalização da homofobia. As ações que pedem a criminalização da homofobia foram impetradas pelos artigos PPS, Hoje Cidadania, pela Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros, e foi votada aí pela maioria do STF. Em síntese, elas argumentaram que o Congresso Nacional foi omisso a não legislar sobre a criminalização da homofobia, e que por isso caberia ao STF tomar uma decisão, uma posição sobre o assunto, até que o Legislativo possa criar uma lei específica sobre isso. E foi lembrado aí com o voto, durante o voto do ministro Luiz Fux,
o ministro disse que eventual decisão do Congresso, ele votou favorável, disse que eventual decisão do Congresso para punir a discriminação contra gays e trans poderia ser vetada no Executivo. Às vezes o voto, a voz não são suficientes, porque ao final da deliberação legislativa podemos ter um veto. Foi a fala aí do ministro Luiz Fux, o que também antes, quando entrou em votação essa pauta, foi bastante criticada por alguns deputados que pediram até impeachment, né? Falaram em impeachment aí dos ministros do STF. Um dos deputados foi Nelson Barbudo, do PSL. Na verdade, o Congresso já arrefeceu essa questão do impeachment, né? Porque quem pode fazer não é a Câmara, quem pode fazer é o Senado. O Senado está com um silêncio obsequioso sobre isso, né? Certo, vamos para mais um intervalo. Na volta a gente continua com a notícia de frente. Não saia daí. Voltamos com a última parte do programa Notícia de Frente e o Detran de Mato Grosso já deu início à regulamentação da lei que permite o parcelamento do IPVA e multas em até 12 vezes no cartão de crédito. Detalhes com a repórter Patrícia Helena Dorileu. Mato Grosso tem atualmente 2.100.000 veículos emplacados. Destes, 52% estão com documentos atrasados. Essa inadimplência tem naturezas diversas, tem motivos diversos, mas a verdade é que certamente a maioria dos contribuintes não gostaria de estar nessa situação, preferiria estar com os débitos quitados em dia. Para ajudar justamente estes contribuintes a quitarem suas dívidas e trazer mais dinheiro para o Estado, o deputado pelo PSL, Silvio Fávero, teve um projeto de lei aprovado no plenário da Assembleia Legislativa esta semana. O projeto, que agora é legislação estadual, autoriza os contribuintes a parcelarem em até 12 vezes no cartão de crédito o pagamento de licenciamento, multas e outros dividendos relativos aos veículos. Um dos critérios mais importantes é que a pessoa não deve estar na dívida ativa. Nos demais casos, é muito flexível essa lei. Ela pode usar, por exemplo, o cartão de crédito de terceiros, ela pode escolher em quantas vezes vai parcelar e o Detran já deu início ao processo, à regulamentação dessa legislação para que ela comece a vigorar o quanto antes. As operadoras de cartão de crédito que desejarem se credenciar já podem fazer este procedimento porque a autarquia já fez o chamamento público. A expectativa é que o vigor dessa lei já comece a partir do mês de junho. Baseado nisso e vendo que o governo do estado entrou com um decreto de estado de calamidade, o que eu pensei? Falei, o governo está precisando de dinheiro, o contribuinte realmente está numa situação difícil, né? Está passando por um Brasil meio complicado. Eu falei, foi onde que veio a ideia de eu fazer esse projeto, parcelando em 12 vezes no cartão de crédito, né? Automaticamente isso entraria dinheiro para o estado e ajudaria o contribuinte, né? Aquela pessoa que está com seus impostos atrasados poderia regulamentar. Ela veio numa boa hora, porque a situação que nós estamos vivendo e o valor dos documentos, principalmente da moto, está caro. Então, quanto que você paga mais ou menos num documento? Da minha moto, está pagando quase R$500. Muita gente não tem dinheiro para pagar. Hoje uma forma de pagamento pelo cartão de crédito é uma boa. Não tem condições de pagar, né? A crise financeira que está no país, então, para facilitar as pessoas pagarem, né? Nas ruas, os motoristas comemoram essa facilidade. E vocês aí no estúdio do A Notícia de Frente, o que acharam? Com imagens de Aguinaldo Cavalcante e apoio técnico de Juarez Emílio, Patrícia Helena Dorileu para o A Notícia de Frente. Obrigada, Patrícia. Achei ótimo. Ótimo, é uma oportunidade para o Estado arrecadar mais e também para esse motorista conseguir parcelar as multas e o IPVA, que é tão difícil pagar, que muitos reclamam da dificuldade. Eu soube dessa notícia ontem visitando a Assembleia Legislativa. Antes de ver a matéria da Patrícia, eu encontrei lá com um cidadão e aí encontrei com ele na saída da Assembleia.
Aí ele falou, Tero, para aí. Aí ele parou, tirou foto comigo, etc. Tal. Aí conversando, ele falou assim, estou indo lá do Detran. O Detran já está recebendo parcelado, estou indo lá com o cartão. Ave, graças a Deus eu vou conseguir tirar meu carro, que está lá há 6 meses. Sem dúvida, vai dar uma aliviada para muita gente. Hein? É uma bela e o Estado vai arrecadar mais. É uma bela iniciativa aí do deputado Silvio Fávero. E aí o seguinte, eu vou voltar um pouco no tempo, Antero, e ele vai ser o seguinte, politicamente bastante beneficiado. E com justiça. Quem? O Silvio Fávero? Sim, com um projeto desse. Dele é muito sabe de quem eu lembro? Lembro de Roberto França, naquela questão da energia. Da energia. Não é isso? Exatamente. Ele vai resolver o problema de muita gente. Sim, gente que não conseguia pagar. Queria, mas não tinha condição de pagar. E aí não podia parcelar. Agora pode parcelar, vai ficar mais fácil para o cidadão, né, conseguir regularizar a moto, o carro Roberto dele. França era um craque, né? Ele conseguiu diminuir o preço da energia, né? E aí na campanha eleitoral ele tinha um marqueteiro chamado Lúcio Sorge. Aí botou assim, ele diminuiu o preço da energia. Naquele tempo podia camiseta, né? Todo mundo sabia que era ele que tinha diminuído. Aí no dia da eleição era 15 mil camisetas amarelas. Ele diminuiu o preço da energia. Bom, se fosse hoje, não podia fazer aqui uma camiseta. Só uma correção. Na camiseta é verdade, a frase é verdade, mas acho que nessa campanha o marqueteiro não era eu. Não era? Acho que não. Então tá bom. Porque Roberto é Roberto. Essa foi sua também, né? Essa foi. Tá. Grande Roberto França, um abraço, hein? Vamos para o destaque do Antero, então. Antero, por favor. Tá, meu destaque é o seguinte, é que eu fiz uma entrevista na Rádio Capital FM, com a Lindacir Rocha. Ela é presidente da Associação Mato Grossense de Pesquisa e Apoio à Adoção, a Ampara. E assim, teve uma repercussão, Lúcio, internacional contra o ato. Rádios de Londres ligaram para ela, emissoras nacionais, jornais internacionais ligaram para repercutir como se aqui estivesse fazendo uma monstruosidade em desfavor das crianças. Ela falou, olha, primeiro que as crianças foram trabalhadas com psicólogo, foram trabalhadas para, se elas queriam desfilar, elas que pediram para desfilar. São todas as adolescentes que gostariam de ir lá no shopping, ter essa atividade e não ficar trancada lá no local da adoção. Enfim, o evento foi realizado e nem cheguei a comentar com ela quantas pessoas que foram adotadas, quantas que não foram, porque, segundo ela, não é esse o objetivo. Porque, apesar do nome do evento ser Adoção na Passarela, ninguém vai lá e adota por causa do desfile. Aliás, tem toda uma preparação junto ao judiciário para a adoção. Tem que ter entrevistas, tem que ter toda uma... Sim, existe uma fila. Não, existe uma fila e existe uma preparação. Você, quem quer adotar, passa também por uma preparação para ver se está preparado com aquilo. E ela me disse, assim, alguns dados positivos. Ela falou assim, não tem fila para adoção de criança. De criança, né? Aliás, não tem criança esperando adoção. Bebê, até 2 anos, 3 anos de idade, isso rapidamente as pessoas querem adotar. O que as pessoas não querem adotar são esses adolescentes. Então, o objetivo era estimular a adoção desses adolescentes. E ela me deu um depoimento, que aliás o Lúcio já sabia, porque o Lúcio fez menção a isso ontem aqui no programa. Ela deu um depoimento que ela tem 3 filhos. Eu ainda perguntei, a senhora tem filho natural? Ela falou, não, os 3 são adotivos. Os 3 filhos dela são adotivos. Ela tem um rapaz e 2 moças. Todos formados, todos bem encaminhados. A moça está fazendo direito. A caçula dela tem 24 anos de idade. A penúltima tem 6 meses mais velha só.
e depois tem o rapaz que é um pouco mais velho. Essas pessoas estão formaram em engenharia, a moça caçula formou em direito, tem uma outra que está fazendo curso no exterior, e todas elas vocacionando as suas profissões, sabe para quê? Para trabalhar exatamente nessa área de adoção. Então ela deu assim uma informação muito detalhada de como as pessoas podem fazer para adotar. E recomendou, inclusive, que os casais assim muito idosos não devem adotar, porque pode ser que venham a falecer muito cedo, e aí seria um outro trauma para a criança que estava sem pai e sem mãe, de repente ganha um lar, ganha um pai e uma mãe, e, na verdade, acaba perdendo-os logo em seguida. Mas há uma esperança de que essas crianças sejam acolhidas, que sejam adotadas, e que esses eventos acontecem nacionalmente. Foram as explicações dela, para mim, explicações assim, extremamente convincentes. Eu abri o microfone da Rádio Capital, tivemos coisa que eu raramente faço nas entrevistas, mas como o pessoal começou a ligar querendo participar, eu deixei o povo participar. Mais de 40 telefonemas, foram 40 telefonemas de apoio à luta dela. Ela se emocionou em vários momentos da entrevista e eu acabei me emocionando no final, porque eu havia sido, na minha opinião, muito duro com ela ontem aqui no programa, e depois percebi que ela fez tudo isso por amor. Não vou dizer que a Ampara está 100% certa, 100% correta, que a Ampara nunca vai errar, mas eu posso dizer que eles têm 100% de idealismo. E eu vou encerrar esse meu destaque com uma mensagem lindíssima que eu recebi, porque eu anunciei aqui o destaque, né? Uhum. E aí você veja que nós temos gente boa demais aqui no Grupo Gazeta de Comunicação. Eu vou encerrar o destaque com uma frase linda, que quando eu dava aqui que o meu destaque seria esse, ele fez a frase e me trouxe aqui no intervalo para ler. Foi o Gerson, nosso cinegrafista. Ele escreveu exatamente o seguinte, com a letra dele: Jesus nos adotou na cruz por meio do sacrifício no Calvário. Se somos filhos de Deus hoje, foi por conta de uma adoção em Cristo, que é um ato de amor extraordinário para a humanidade. E nós, às vezes, não temos coragem de adotar um semelhante. Aliás, esse país aqui é muito esquisito. Abandona crianças, abandona idosos, né? Abandona jovens. Mas assim, você não vê vaca abandonada, você vê criança abandonada. Então, é isso. E força, Lindaci, e que a Ampara continue com o trabalho. E eu vou até procurar a Ampara para estudar, para ver o que é que a gente pode fazer para ajudar mais essa instituição muito respeitada. É isso. Certo, Antero. Lúcia, Antero, muito obrigada. Bom dia. Bom dia, Antero. Você fica agora com o Jornal da Manhã e o Antônio Carlos Silva. Bom dia.